Ascensão através de habilidades. Episódio 318. 70º andar. Rei espiritual do fogo, Vishnu, 1. 4.139 pontos. Realmente foram muitos pontos. Os pontos que ele recebeu na missão do Deus Caído foram cerca de 2.800, mas desta vez foram 1.200 a mais. Então, o que deve ser levantado com esses pontos? Equilíbrio, terremoto, drenagem forçada de vitalidade, inimigo daquele que pisou nas profundezas, modificação parcial do mundo. Cada uma delas não era uma habilidade comum. Portanto, ao verificar a proficiência e a taxa de conversão de pontos, ela ficou em torno de 1 para 100. Isso significava que mesmo com 4.139 pontos, apenas 40% de proficiência poderia ser aumentada. Taesan teve que decidir com cuidado. Ele revisou as habilidades uma por uma. Habilidades como palavra de comando, magia negra e divindade obviamente não poderiam usar pontos. O mesmo vale para aceleração de habilidades e julgamento absoluto. Havia apenas habilidades limitadas nas quais os pontos podiam ser usados. Dentre elas, Taesan teve que escolher a habilidade que traria a mudança mais significativa com os pontos limitados. Depois de muito pensar, Taesan tomou sua decisão. Ele decidiu aumentar a proficiência da magia da bruxa verde e da modificação parcial do mundo. Como era a magia de um imortal, quanto mais proficiência ele adquirisse, mais seu valor aumentaria exponencialmente. Outras habilidades poderiam facilmente aumentar a proficiência durante a batalha, mas a modificação parcial do mundo exigia preparação, o que era um problema. E o fato de os pontos consumidos terem sido razoáveis também influenciou sua decisão. Taesan usou os pontos para aumentar a proficiência das duas habilidades. Magia da bruxa verde. Proficiência: 23%. Uma magia que a bruxa da floresta amaldiçoada acumulou durante seus dias mortais e completou quando se tornou imortal. Ela materializa seu domínio com base em um objeto contendo um catalisador e tem uma influência significativa no mundo. Modificação parcial do mundo. Proficiência: 22%. Consumo contínuo de mana. Pode modificar as leis dentro de um certo alcance. Pode intervir não apenas em conceitos físicos, mas também em magia, magia negra, espíritos e muito mais. À medida que sua proficiência aumentava, descrições adicionais sobre como interferir em vários conceitos, como magia, magia negra e espíritos, foram adicionadas. Como lidar com eles veio naturalmente à mente de Taesan. Nada mal. Taesan assentiu. Como esperado, quando chegou a 20%, muita coisa mudou. Depois de organizar seus pensamentos, Taesan não desceu mais no labirinto. Em vez disso, voltou. Ele foi ver Rafran. Rafran deu as boas-vindas a Taesan. Você voltou rápido. O que foi desta vez? Você pode consertar uma arma quebrada? Reparar? Rafran respondeu como se fosse uma pergunta absurda. Em vez de responder, Taesan entregou a espada suprema. O que é isso? Rafran pegou hesitantemente a espada suprema. A espada suprema estava severamente danificada. A lâmina estava completamente corroída e seu formato distorcido, tornando-a inutilizável como espada. Seu poder de ataque caiu para um dígito, refletindo sua aparência arruinada. Tornou-se um equipamento que não podia mais ser usado. O que você fez? Rafran olhou para Taesan com o rosto cheio de confusão. Os materiais e equipamentos que vêm deste lugar, feitos por magos e deuses, contêm seu poder. Seres mortais jamais poderão corrompê-los ou destruí-los. Foi o que aconteceu. Taesan respondeu calmamente. Rafran franziu a testa. Isso me dá dor de cabeça. E é problemático. Então, você consegue fazer isso? Eu te disse, o equipamento no labirinto contém o poder dos deuses. Mortais não podem tocá-lo. Rafran examinou a espada suprema de perto. A menos que sejam algumas entidades como eu, que receberam permissão de magos, é impossível. Resumindo, é possível restaurá-lo até certo ponto. É bom ouvir isso. No entanto, como é apenas uma restauração, o desempenho será inferior ao de antes. Você também precisará de bastante material. Você tem? Sim. Taesan abriu seu inventário. Os materiais que ele havia coletado enquanto descia pelo labirinto caíram um por um. Você com certeza tem bastante. Espere aqui um momento. Meu Deus, consertar equipamentos é a minha primeira vez. Ele pegou a espada suprema e os materiais e começou a martelar. Taesan observou o processo, embora não o compreendesse. Após uma série de ações incompreensíveis, Rafran devolveu a espada a Taesan. Espada suprema restaurada. Poder de ataque. Mais 200. Uma espada outrora empunhada pelo guerreiro invicto que se destacava acima de tudo. Foi destruída, mas restaurada por um ferreiro habilidoso. Nada mal. O poder de ataque havia caído em 50, mas ainda era utilizável por enquanto. Rafran, após largar o martelo, falou. Se você quer uma arma de verdade, traga-me materiais melhores. Aliás, ter poder suficiente para destruir uma arma como esta. A curiosidade se espalhou pelo rosto de Rafran. Você pode me mostrar como você fez? Desculpe, mas isso é impossível. É muito perigoso. Taesan balançou a cabeça. Ele também não conseguia controlar a força cinzenta. Uma vez desenhado, ele tinha que explodir, então era difícil de demonstrar.
Que pena. Se possível, gostaria de ver isso algum dia. Taizan assentiu e desceu as escadas. A busca pelo 70º andar começa. Derrote o porteiro do 70º andar e passe. Recompensa. Colar daquele que chegou. Recompensa secreta. 70º andar. O último andar antes de entrar nas camadas mais profundas. O fantasma não disse nada. O lojista fez o mesmo, apenas levantando os cantos da boca enquanto olhava para Taizan. Taizan passou pela loja e chegou ao 70º andar. O 70º andar era incrivelmente vasto. Parecia ter o tamanho de um campo de futebol. Ao longe, era possível ver escadas que levavam às camadas mais profundas. Quem seria o inimigo desta vez? Taizan agarrou a espada com mais força. Voltou o olhar para o oponente. Oh! Seu oponente sorriu discretamente. O homem de cabelos negros e olhos penetrantes olhou para Taizan com admiração. Então, você finalmente chegou até aqui. Taizan franziu a testa. Era um homem de quem ele se lembrava. Homem quebrado? O quebrado apareceu. O homem que Taizan conheceu antes de entrar no modo solo, aquele que guardava o labirinto. Ele se autodenominou Homem Quebrado, dizendo que desafiou o labirinto, mas falhou e então se tornou seu guardião. Taizan olhou ao redor. Além do Homem Quebrado, não havia mais nada à vista. Você é o porteiro deste lugar? Isso mesmo. O Homem Quebrado girou suavemente sua lança. Originalmente, não era para ser eu, mas surgiu um imprevisto e, de repente, me pediram para assumir. Não tinha ninguém novo chegando. E eu já estava entediado, então aceitei. Ele olhou para Taizan com admiração. Não parece que faz tanto tempo que te vi na entrada, e você já está aqui. Como isso é possível? O Homem Quebrado já havia tentado conquistar o labirinto sozinho. Portanto, ele sabia muito bem o que significava para Taizan já ter chegado ao 70º andar. É assim que é. Taizan respondeu enquanto agarrava sua espada. O Homem Quebrado. Quando Taizan o viu pela primeira vez, ele pensou que ele era mais forte que Li Taieon. Ao vê-lo novamente, Taizan percebeu que seu pensamento inicial havia sido um exagero. Mas, mesmo assim, o homem não era de forma alguma fraco. Se ele lutasse seriamente, nem mesmo Li Taieon o derrotaria facilmente. Eu só preciso derrotar você, certo? Está correto. O Homem Quebrado balançou sua lança. Sou um fracassado, um aventureiro que desceu ao labirinto, mas desistiu e fez um contrato com um mago. Sua aura se encheu de vigor. Foi uma pressão como a de uma lâmina afiada que perfurou Taizan. O Homem Quebrado mostrou os dentes. Qualquer um que não consiga superar um fracasso como eu não merece descer as camadas mais profundas. Taizan calmamente reuniu sua energia. Ao vê-lo organizar sua força com tanta compostura, o Homem Quebrado sorriu satisfeito. No entanto, em vez de começar a batalha, o Homem Quebrado lentamente começou a acalmar sua aura. Taizan o observou em silêncio enquanto sua vontade de lutar se esvaía. Desculpe, mas um cara legal já marcou um encontro. A briga comigo vem depois. O Homem Quebrado deu um passo para trás. Vamos lá, meu amigo. Eu não sou seu companheiro. Você é um fracasso. Bem, do ponto de vista onde estou, você não parece tão diferente. Enquanto o Homem Quebrado sorria, passos começaram a ecoar nas escadas. Um ser de imenso poder estava ascendendo. Era o próprio fogo. Uma figura, com o corpo inteiro irradiando chamas, surgiu. Uma mulher com cabelos brilhantes feitos de fogo desceu silenciosamente. O rei espírito do fogo, Vishnu, apareceu. O Homem Quebrado encostou-se na parede. Você vai lutar comigo depois disso. Vou ficar só observando por enquanto. Taizan olhou para Vishnu. Seus cabelos flamejantes e sua pele branca contrastante chamaram sua atenção. Suas pupilas vermelhas focaram em Taizan. Neles havia raiva e intenção assassina. Isso é problemático. Taizan murmurou. Pensando bem, entre os maiores poderes, Taizan tinha o pior relacionamento com o rei espírito do fogo. Taizan havia destruído o domínio do espírito que ela guardava ferozmente. O espírito pervertido que guardava rancor contra ela estava incrustado em sua espada, e até mesmo sua lança e escudo caíram nas mãos de Taizan. De todos os grandes poderes, Vishnu foi provavelmente aquele que mais desejou a morte de Taizan. Eu não te culpo. Essa é a natureza do labirinto. É um lugar onde você precisa matar seu oponente para vencer. Vishnu falou calmamente. Então eu também seguirei as regras do labirinto e matarei você. O fogo explodiu. Chamas escarlates se agarravam às paredes, aquecendo o ar. O calor que envolvia Taizan era suficiente para incendiar o corpo de qualquer pessoa comum por perto. Uma aura intangível se moveu ao redor de Taizan, protegendo-o do fogo do rei espiritual. Taizan deu um sorriso irônico. Para alguém que diz não me culpar, suas emoções parecem estar à flor da pele. O rei espiritual do fogo. Ela era diferente dos poderes superiores que ele já havia enfrentado. Xamã, cuja força residia na defesa, havia perdido sua vantagem devido ao julgamento absoluto e lutou contra Taizan sem sua força primária. Mas ficou claro à primeira vista que o rei espírito do fogo estava focado no ataque e não na defesa. Ela provavelmente foi a primeira mulher poderosa que Taizan enfrentaria com força total. Adequado como um guardião para as camadas mais profundas.
Você invocou o escudo multicolorido, Barcaza. Você convocou o rei espírito do vento, Minerva. Um golem apareceu, e o vento se reuniu para formar a figura de uma mulher. Oh! Barcaza gemeu enquanto os olhos de Minerva brilhavam. Visno franziu a testa. Um escudo real e o rei espírito do vento? Olá, veterano? Minerva acenou animadamente. Visno estalou a língua, claramente descontente com a atitude dela. Você ousa fazer um contrato com aquele que matou espíritos, e ainda se diz rei dos espíritos? Devia ter vergonha. Você sabe que isso não é algo que você deveria dizer, certo? Minerva riu baixinho. Era raro ela demonstrar uma atitude tão agressiva. Alguém que abandonou seu mundo e entrou no labirinto para realizar seus desejos não está em condições de me dizer tais coisas. O rosto de Visno endureceu. Você não tem boas maneiras. Isso é algo que você deveria dizer a si mesmo. Você é o rei que abandonou a vontade da mãe e fugiu para o labirinto. Chega. Visno acenou com a mão como se não tivesse mais nada a dizer. Chamas explodiram. Em um instante, as chamas aumentaram, queimando as paredes enquanto avançavam em direção a Taesan. Foi um fogo que poderia literalmente queimar o mundo inteiro. Visno falou. Morra, seu verme. Embora Barcaza resmungasse, ele bateu palmas. Uma luz multicolorida se espalhou em todas as direções, e o vento de Minerva irrompeu. Amplificado pelo poder de Barcaza, o vento soprou descontroladamente, espalhando as chamas. Taesan ergueu a espada. Inúmeras habilidades foram ativadas, imbuindo-o de poder. Você ativou a transformação do apóstolo, escuridão e caos. Você ativou o vaso do rei. Taesan empurrou com os pés. Seguindo o caminho aberto pelo vento explosivo, ele avançou. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.